Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e o seu canal Uma Visão Além. Vamos à palavra do dia de hoje, mas logo em seguida nós vamos também ter uma oração. Mas antes de nós começarmos com a palavra, eu gostaria muito que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas postagens, deixe o seu like, é muito importante para nós. A palavra de hoje, meus amados, tem como tema, está escrito em Lucas capítulo 4, do verso 18 ao verso 19, o Evangelho de Cristo. Tá? Esse é o tema, o Evangelho de Cristo. Lucas capítulo 4, do verso 18 ao verso 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e por fim liberdade aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O que esse estudo de hoje vai nos trazer, meus amados irmãos? Esse estudo de hoje vai trazer para nós o Evangelho de Cristo. Ele destaca-se em 3 características importantes. A primeira que eu quero citar é o amor. O Evangelho de Cristo, ele é pautado no amor às vidas, no amor às almas. Tanto que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas venha obter a vida eterna. O segundo tópico é luz. Ele é luz em meio às trevas que estão tomando conta deste mundo que nós vivemos. O mundo está envolto às trevas das drogas, do crime, da violência, das guerras, do álcool, da prostituição. Então, o Evangelho traz luz para uma vida de paz. E também é liberdade, é o tópico 3. Liberdade do quê? Ser liberto das amarras, das correntes, dos ferrolhos que o inimigo das nossas almas quer nos impor. Então, Cristo veio, meus queridos, a este mundo revelar o amor de Deus aos homens, iluminar o mundo imerso nas trevas do pecado e libertar do cativeiro de Satanás, o diabo, a todos os que o aceitarem, que crerem nele como Senhor e Salvador. Agora, vejamos então essas 3 características de forma mais profunda. A primeira é o Evangelho de amor, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, verso 18. Jesus declara aos ouvintes aqui que ele é o Messias, o ungido, anunciado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 61, verso 1 do profeta Isaías, cuja missão é anunciar as boas novas aos pobres. Mas de que maneira nós podemos interpretar isso? Para evangelizar os pobres, a palavra evangelho significa boas novas, notícia boa. Quem não se alegra ao ouvir boas novas, boas notícias, notícias boas? Mas nem todos creem no Evangelho, nem todos creem nessas boas novas. Alguns até se iram ao ouvi-la, as boas novas de salvação. Mas Cristo veio anunciar as boas novas de salvação aos pobres. Que pobres, queridos? Todos os homens, não importa se tem muito ou pouco dinheiro neste mundo. Lucas 10,19. Não é a pobreza financeira, é a miséria espiritual que o texto está falando. Então, este é a parte do Evangelho do amor, a parte do amor de Deus. Mas tem um tópico 6. Todos pecaram, porque todos nós pecamos e estávamos condenados à miséria da perdição. Romanos capítulo 3, verso 23. O Evangelho é o amor de Deus revelado aos homens. O Evangelho é a prova de que Deus nos ama de uma forma tão ímpar que Ele nos providenciou a graça salvadora, a graça que liberta, que transforma o homem. Então, por isso que o Evangelho demonstra o amor de Deus para comigo e para contigo. O segundo tópico, o Evangelho é luz para aquele que crê. Lucas 4,19.
Luz por quê? Dar vistas aos cegos. Verso 19. Que cegos? Aos cegos espirituais. Muitos não têm visão física perfeita, mas são cegos espirituais. Não veem a glória de Deus, pois o pecado os impede. És um cego espiritual? Jesus, ele pode te dar visão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9:2 fala isso. Que o mundo andava em trevas e raiou uma grande luz. É Cristo Jesus. Então, antes de Cristo, toda a humanidade andava errante, sem ver a luz da verdade. Até que ele veio ao mundo abrir os olhos dos cegos de entendimento. João 9:39. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. E iluminar o caminho dos homens para Deus. João capítulo 8, verso 32. Então Cristo, ele é a luz do mundo. João 8:12. Agora, queridos, então ele é amor, ele é a luz, e nós temos mais um tópico desse nosso estudo do dia de hoje. O evangelho que liberta. Então o evangelho é amor, o evangelho é luz, mas o evangelho liberta. Lucas 4:19. Apregoar a liberdade aos cativos. Somente Cristo, meus queridos irmãos internautas, poderia proclamar a liberdade aos cativos do diabo, do pecado, da morte. João 8:32 a 36, Romanos 5:12, do verso 12 ao verso 21. Queridos, amados irmãos, libertar quantos estavam acorrentados nas drogas, no crime, na prostituição, nos vícios, nas trevas. Jesus é aquele que nos liberta de todas essas prisões, esses grilhões, esses ferrolhos e estas algemas. Cristo é o nosso libertador. Lucas 11, verso 20 até o verso 22. Satanás, tal como a aranha, atrai as suas vítimas e pouco a pouco enreda o homem nas teias dos vícios, nas drogas, nas imoralidades, até imobilizá-lo por completo e matá-lo espiritualmente. Mas veja, quantas pessoas não estão dominadas nos vícios, nas imoralidades, na prostituição, estão sendo imobilizadas completamente pela ação demoníaca, até matá-los espiritualmente, tragá-los às profundezas do inferno. Mas Cristo, ele traz liberdade. Mas o Filho de Deus veio destruir as obras do diabo e libertar os cativos. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 8. A conclusão desse nosso estudo, meu querido irmão que nos ouve, meu querido internauta que está nos ouvindo, nos assistindo neste vídeo. Há duas classes de pessoas no mundo: as que ainda permanecem cativas de Satanás e as que foram libertas do cativeiro por Cristo. E qual delas, essa é a pergunta que eu quero te fazer, qual delas você pertence? Se és cativo, Cristo quer libertar você agora. Aceita-o e serás livre da condenação. Você pode falar: mas pastor Freire, eu estou dominado no vício da maconha, do crack, da cocaína, da heroína, do LSD. Não consigo. Eu sou viciado no álcool, sou um alcoólatra, não consigo. Sou viciado na prostituição, na mentira, nas orgias. Cristo nos liberta de toda e qualquer algema. Ele é o libertador. Ele morreu na cruz e todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus te guie, te oriente, que o Senhor Deus te dê muita saúde com esta palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Ó Deus de Abraão e de Isaque, neste instante, ó Deus, quantos estão orando conosco aqui no canal Uma Visão Além, alguns que irão orar agora, outros que vão orar em outros horários através desse vídeo.
mas nós queremos apresentar os cativos, os oprimidos, os feridos, os pobres, os necessitados, meu Deus. Quero lhe apresentar os inscritos desse canal, os que vão se inscrever, os que vão ter acesso e contato com esses vídeos, com esses áudios de palavra, pregação, de estudos. Santíssimo, venha trazer para nós a paz, a liberdade, a alegria da alma, em meio, meu Deus, a um mundo de caos, em meio a um mundo cada vez pior, de inseguranças, de criminalidade, papai querido, a falta do amor, se multiplica os escândalos, estamos vivendo sim a apostasia, o desânimo tem tomado conta de muita gente. Quantos têm parado na caminhada? Quantos têm desistido na jornada? Quantas pessoas neste instante de oração estão desanimadas, alguns angustiados porque perderam um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um esposo ou uma esposa. Ó Deus da minha salvação, eu te apresento todos os nossos irmãos internautas, os que se encontram feridos, aflitos, meu Deus. Alegre o coração do triste, levante o abatido agora, o angustiado nesta hora. Levanta, meu Deus, aquele que está completamente triste com a batalha. Tu é o Deus que pode. O Senhor é o Deus da libertação, da transformação. Por isso, neste instante de oração, neste momento de clamor, eu te apresento aqueles que estão nos hospitais, que estão nos presídios, nos manicômios, os que moram nas ruas. Ó Deus, aquele que não tem forças para voltar, para regressar, sustenta estas pessoas agora. Sabe, esta pessoa que está oprimida, meu Deus, deprimida, meu Pai, lutando para se destruir, querendo tirar sua própria vida. Eu repreendo esse espírito suicida, homicida, depressivo, todo espírito de desespero, de angústia, de amargura. Meu Senhor da glória, eu quero neste instante em que temos o privilégio de orarmos, apresentar ali a nação russa e também a Ucrânia. Senhor, coloca as tuas mãos nesse conflito, que os chefes de estados de Finlândia, de Noruega, de países que compõem o Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, para que haja paz, para que não haja guerra, para que não haja pelejas terríveis nesse sentido, Senhor. Que a tua palavra seja pregada nos nossos corações, que sejamos vivos do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, e que vidas se convertam através da pregação. Enxuga os olhos desta pessoa que está triste, arrasada, amargurada, desesperada, Senhor. Enxugue as lágrimas dele ou dela agora, e dai a alegria que ele tanto necessita, que ele tanto precisa e tanto almeja, para a tua glória, para o teu louvor, para a tua adoração, para a tua magnitude, para a tua magnificência. Tu és fiel, Senhor. Tu és poderoso para levantar o caído. Eu te apresento esta pessoa que está enferma, num leito de enfermidade, angustiado ou até mesmo angustiada. Cura ele agora, cura esta mulher neste instante, para a glória do nome vivo de Jesus Cristo. Ó Deus de Abraão, ó Deus de poder, não existe um Deus tão santo como o Senhor, tão glorioso como o Senhor. Operando Deus, quem pode impedir? Operando, Senhor, receba a oração do teu povo, atende o clamor dos que pedem. Senhor, olha para Israel, a nação que o Senhor escolheu para ser seu representante na terra.
a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo Jesus. Confirme a tua obra, Senhor, as tuas bênçãos divinas, benditas, meu Pai. Tu és o Deus que pode coisas grandiosas e tremendas. Tu és o Deus da cura, da libertação, o Deus que faz coisas profundas nas nossas vidas. Enxugue as lágrimas, cure os enfermos, alegre o coração do triste, restaura o casamento destruído, abre portas para o desempregado e traz saúde a quem não tem. Abençoe as nossas lideranças, as nossas autoridades, as nações e o campo missionário. É o que nós, em oração, pedimos no dia de hoje, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.